A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é errado você possuir bens materiais. Não é errado você desejar um bom casamento. Não é errado você desejar melhorar o seu salário. Não é errado você querer passear, se divertir, comprar coisas, ter coisas. Não é pecado. O pecado é quando você coloca essas coisas acima de Deus. O pecado é quando você dá mais importância ou mais tempo a essas coisas do que tempo a Deus. O errado é quando você prioriza as coisas terrenas e despreza as coisas espirituais. O errado é quando você busca as coisas materiais de uma forma excelente, com âmbito, com força, com vigor, e para as coisas de Deus você entrega de qualquer jeito, de qualquer maneira. Errado é quando você busca essas coisas e você se dedica, e para Deus você busca somente quando está doente, quando está enfermo, quando está com alguma dificuldade. Quando nós damos o resto para Deus, quando nós damos as sobras para Deus, Deus não se agrada, porque Ele deseja as primícias, Ele deseja o nosso melhor. Quando nós levantamos já agradecendo ao Senhor ao invés de reclamarmos, mesmo que nós estamos vendo com os nossos olhos físicos o problema diante deles. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 7 diz que nós vivemos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Então, o que me chama a atenção é para as coisas que são eternas. E o que eu quero compartilhar rapidamente nesse vídeo com você são coisas eternas, espirituais, coisas que nunca vão passar, que nunca vão se acabar. A Bíblia diz que hoje, independentemente se você tem dinheiro ou não, um dia você vai morrer. E esse dinheiro vai ficar para outra pessoa. Se você tem um bom casamento, se você tem um corpo bonito, se você tem um rosto bonito, isso tudo vai ficar, isso tudo vai perecer. Porém, a nossa alma ela é eterna e vai ter que prestar contas a Deus. Então, chamando a atenção para isso, para a prestação de contas que nós vamos ter, lembrando que não é que eu digo que você não possa ter esse tipo de coisa, eu estou dizendo que nós não podemos priorizá-las acima da nossa salvação. A partir do momento em que você busca primeiramente o reino dos céus, a justiça, você busca viver uma vida correta, você busca viver conforme a palavra de Deus manda, Deus, Ele mesmo abençoa você naquilo que você precisa, naquilo que deseja o seu coração. Deus, Ele abençoa você em tudo que você faz, em tudo que você coloca as mãos, aonde você pisa a planta dos seus pés. E depois, o Senhor ainda tem uma vida eterna para você. A Bíblia diz que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá sofrimento, haverá paz, alegria e felicidade completa no Senhor Jesus. E estaremos para sempre com Ele e Ele estará conosco. Porém, a palavra vai nos dizer que nesses últimos dias, onde nós estamos vivendo, e creio eu, que não se demorará muito, não estou marcando data para a volta de Jesus, não sou louco de fazer isso, porém, os sinais estão cada vez mais presentes. 30 anos atrás, nós ouvíamos que caiu um avião de 1 em 1 ano, 2, 3 aviões no máximo. Nós vemos agora que de uma em uma semana cai um avião, de 1 em 1 mês acontecem tragédias e tragédias em grande proporção. Nós vemos guerras e sinais de guerras, mas isso já existe, né? Desde muito tempo, sim. Mas são guerras e rumores de guerras com proporções maiores. E dizendo dessa forma, nós vamos ver sobre as contrações da mulher que está para dar à luz. Ela começa a sua gestação não sentindo muitas dores, a não ser o incômodo de enjoo. Isso varia de mulher para mulher. Isso varia de cidade para cidade, de país para país. Tem países que permitem você apregoar a palavra conforme o Brasil é livre, mas muitos ainda querem brincar. E há países que não permitem você nem falar do nome de Jesus e quanto mais então carregar a Bíblia. São países mais rigorosos. Em uma situação e outra é diferente, mas a contração está começando, as dores estão começando. E nós estamos vendo essas contrações aumentarem periodicamente, diariamente. Nós estamos vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. E muitas pessoas estão apegadas ainda aos bens materiais, em ter coisas, em possuir bens, em passear. Não é errado, conforme eu disse.
mas você não pode priorizar essas coisas, ou conforme eu digo, passear desconcertado. Vai que numa dessa o avião cai. Você não pode, por exemplo, viver a sua vida loucamente, bebendo, se prostituindo. Vai que numa dessa você morre. Você não pode viver a sua vida loucamente, pensando somente em construir casas, ter dinheiro, ganhando dinheiro ilicitamente. Vai que numa dessa você morre, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai suceder. O dinheiro, a casa, os bens, todos eles ficam, mas a sua alma ela vai ter que prestar contas a Deus. E aqui, em Mateus capítulo 24, do versículo 36, Jesus ele está dizendo a seguinte mensagem: porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, preste atenção nisso, porquanto os homens naquele dia, anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Olha só, eles estavam comendo, casando, dando-se em casamento, indo para festas, possuindo bens, possuindo terras, praticando coisas imorais, praticando as suas maldades. E foi o aviso de Noé, que Deus avisou que iria mandar o dilúvio. Noé está construindo a arca, está ali, sabendo que as contrações estão apertando a cada dia que passa, sabendo que os dias estão se findando, e ele, além de construir a arca para se guardar, conforme Deus mandou, ele também está anunciando que um dilúvio viria. Mas o povo, mesmo sabendo que foi anunciado pelo homem de Deus que um dilúvio ia vir, eles estavam zombando, caçoando e não se importando com a palavra que estava sendo anunciada. Todos os dias aqui, pela misericórdia do Senhor, eu acordo, eu faço as minhas orações, eu venho trabalhar, estou passando ainda os momentos de construção na minha vida, estou querendo também melhorar de vida financeiramente falando, eu estou também dentro de casa fazendo por onde, para que eu e minha esposa nós possamos dar o melhor para o nosso filho. Eu estou fazendo por onde de sobrar alguma coisa também para comprar, para passear. Porém, estou cuidando da parte mais importante, que é a parte espiritual, porque a parte carnal fica, mas o espiritual é eterno, seja no lago de fogo, seja no céu com Cristo, seja no tormento, seja na glória, seja no momento difícil, seja na paz eterna com Deus. E aqui no texto, a Bíblia vai dizer que então Noé estava anunciando a palavra, mas ao mesmo tempo estava construindo a arca. Ele estava falando: olha, se consertem, Deus vai mandar um dilúvio, mudem o seu modo de viver, mudem a maneira de pensar. Mas o povo só estava querendo saber de comer, beber, casar, se dar em casamento, só queriam saber das coisas momentâneas, daquilo que eles podiam tocar, daquilo que eles podiam adquirir, naquilo que a carne desejava, e o espiritual eles não estavam cuidando. A carne deve ser alimentada no sentido de você comer, de você também sorrir, de você ter o seu momento de lazer, mas deve ser feito tudo com ordem e com decência, para não fazer aquilo que desagrada ao Senhor e você no final perder a salvação. Aqui os homens só queriam beber, comer, casar e se dar em casamento, e Noé está pregando, e eles não acreditam, não dão crédito à palavra, eles não se importam com nada de Deus. E agora a palavra vai dizer então que quando Noé acaba de construir a arca, se não me falha a memória, 100 anos construindo a arca, depois de 100 anos, agora Noé vai entrar na arca. E aí muitas pessoas falam: Jesus vai voltar agora? Nada, rapaz, isso é conversa fiada, eu já ouço isso aí desde que eu era criança. Jesus não vai voltar agora porque eu ouço isso desde que eu tenho entendimento. A avó falava, o meu pai falava, minha mãe falava, e Jesus não voltou, e não vai ser agora que ele vai voltar. Eu posso curtir o carnaval, que ele não vai voltar. Eu posso continuar bebendo, se prostituindo, mentindo, roubando, adulterando. Eu posso continuar vendo pornografia, que não vai voltar agora. Tudo bem, mas você pode deixar este corpo material
Possa ser que neste dia de hoje você possa ter um infarto e perder a sua vida. Possa ser que nesse dia de hoje possa acontecer algum acidente e você perder a sua vida. Ainda que ele não veio para a igreja, mas ele veio para você. E agora que você partiu, se você não estiver vivendo a palavra de Deus, aí você vai apenas colher aquilo que você plantou. Se você não se arrependeu, você vai colher o que você plantou. Se você continuou no erro até o final da sua vida, você vai colher o que você plantou. Ah, mas eu não tenho tempo de se arrepender. Agora que você está vendo esse vídeo, você ainda pode se arrepender porque você ainda está respirando. Mas não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer agora, porque você não sabe se o amanhã ele vai existir para mim ou para você. Você não sabe se você vai estar vivo. Não deixa, meus amados irmãos, de ser feliz. Não deixe de querer sonhar em conquistar algo melhor. Não deixe de passear com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Não deixe de querer ter uma casa própria. Não deixe de querer ter seu carro próprio. Não deixe isso. É bom, é agradável a Deus. Mas o importante, o primordial tem que ser a salvação, seu nome escrito no livro da vida, porque tudo isso passa, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. Agora a palavra vai dizer que o povo que estava somente querendo comer, beber, casar, se dar em casamento desapercebido, não se importando com a palavra de Deus, agora depois que Noé entra na arca, as primeiras gotas de água começam a cair, e eu vejo talvez um olhando para a cara do outro falando, olha, quem sabe agora a gente pode entrar na arca, né? Começou a chover, não tinha acontecido isso ainda, vamos ver se dá tempo. Aí existiam crianças, mulheres grávidas, deficientes, pretos, brancos, todo tipo de classe ali naquele lugar, rico, pobre, mas agora, quando a arca já está fechada, não há para onde correr. Quando a porta se fecha, da graça não há para onde correr. A graça está sobre a nossa vida enquanto nós estamos respirando, porque a Bíblia diz, após a morte segue-se o juízo. Não é errado você ter bens, errado é você querer os bens acima de querer a sua salvação. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.